Vamos lá, pessoal. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aí com vocês, né? Essa nova modalidade aqui, né? Online. Para quem me conhece, né? Não sou muito adepto a isso, de online, redes sociais, internet. Mas normalmente eu digo que esses são os antagonismos, né? Da internet. A internet te aproxima de quem está longe e te afasta de quem está perto, né? Então, nós estamos longe, mas vamos estar perto aqui nesse momento dessa maneira. Em breve, espero que a gente possa estar pessoalmente, né, com todos, vivendo esse momento, esse compartilhamento, esse networking, que muito mais do que as aulas em si, quando estamos juntos, é sempre um momento ali de aprendizado ali. Eu com vocês, vocês com a gente, enfim, não tenho a menor dúvida. Queria agradecer aí a Central mais uma vez aí pelo convite, não só pelo convite, mas pela iniciativa, né? Então, assim, eles têm investido em educação continuada. Quando eles me chamaram para participar desse evento, óbvio que eu aceitei depois que eu fui ver as pessoas que estavam participando, né? E só palestrantes aí, casca grossa. Então, foi uma honra para mim. E para quem aqui já me conhece, sabe ali qual que é a minha linha. Para quem não me conhece, vai entender um pouquinho agora. E óbvio que eu vou falar aqui de aminoácidos essenciais, né? Não só por estar no evento da Central Nutrition, mas principalmente porque eu uso ali na minha prática, no meu dia a dia, há alguns anos, né? Quem aqui já me conhece sabe disso. Não é porque eu estou num evento aqui da Central que eu estou falando, mas é óbvio que a gente vai falar, muito mais porque realmente eu uso e eu acredito. E o que eu quero aqui é compartilhar um pouquinho dessa experiência. E não só isso, né? A gente falar sobre coisas conceituais, principalmente, né? Do que ficar falando, mostrando artigos científicos. Eu quero que vocês entendam o porquê que eu uso, como eu uso, qual é o sentido, né? Para mim, na minha prática, no meu consultório, no dia a dia, e os erros ali que eu tenho visto que são cada vez mais comuns. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente vai falar aqui de performance, de citar a fisiologia do exercício, né? E quando a gente cita fisiologia do exercício, eu não posso deixar de citar bioenergética, que é o estudo das vias energéticas, né? E dos substratos energéticos utilizados, para a gente entender como o nosso corpo funciona. E tem uma diferença muito grande em relação à atividade física e ao nosso repouso. E isso que eu acho que as pessoas confundem. Então, a gente vai entender sobre o jejum, jejum no repouso, jejum durante a atividade física, qual que é a diferença, como isso funciona, o que que acontece, né? O envelhecimento, né? Por que às vezes a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria, quais são os sinais que isso mostra para a gente e como que a gente pode fazer para reverter isso aí, para avaliar. Então, acredito que a maioria, né, dos ouvintes aqui, dos espectadores, devam ser nutricionistas e médicos, né, nutrólogos, médicos do esporte, médicos da medicina preventiva, integrativa, e que isso pode parecer básico, né, e é o básico mesmo, né, mas muitas das vezes a gente confunde isso, então a gente tem que entender, né, que é óbvio que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, que é a mesma coisa que 1 grama de proteína. Então, quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, e depois em hipertrofia, em resistência insulínica, a gente tem que entender que no emagrecimento, por exemplo, eu preciso de um déficit calórico. Então, não adianta simplesmente eu fazer uma dieta no carb, né, ou low carb, e substituir tudo isso por proteína, achando que eu vou ter esse déficit calórico que muitas vezes não tem. Eu até estou ingerindo a mais. A mesma coisa eu digo também, né?
num processo de hipertrofia, né? A gente tem um aumento desse turnover proteico, a gente vai ver, eu preciso equilibrar tudo isso para a gente entender como isso aí funciona, né? E óbvio que o nosso metabolismo, né, a nossa taxa de repouso, que é o que a gente gasta, eu aqui conversando com vocês no dia a dia, ela é praticamente toda calculada na tua quantidade de massa muscular, né? Óbvio que quanto mais músculo você tem, maior o teu metabolismo basal, maior o gasto, né? Mais sangue tem que chegar lá e, consequentemente, mais energia gasta para isso. Não à toa que quando a gente tem aquilo que a gente chama de browning, né, do tecido ali adiposo, o que é isso? É a tua gordura ficar mais vascularizada. E vocês sabem que quando tem isso, ela vira ali uma gordura funcional, né? Então, acelera o teu metabolismo. Por quê? Como ela é vascularizada, chega mais sangue, gasta energia para chegar lá. E isso também, você tendo mais músculo, né? Se você pratica a mesma atividade física, se eu faço uma corrida, né, de 30 minutos a 10 quilômetros por hora, com a quantidade de massa muscular que eu tenho hoje, e se eu faço o mesmo exercício, né, tendo 2 quilos a mais de músculo, eu estou gastando mais durante a atividade física, mais energia, eu estou gastando mais para recuperar também. Então, isso é importantíssimo. E com o tempo, a nossa tendência, né, é ir perdendo massa muscular. Então, consequentemente, o metabolismo basal vai baixando. Então, quando chega aquele paciente que fala, há 5 anos atrás eu fechava um pouco a boca e conseguia emagrecer, hoje em dia é mais difícil, é uma verdade, porque a tendência é o quê? Com o passar dos anos, o metabolismo ir diminuindo. Óbvio que a gente consegue reverter isso, não tem a menor dúvida. Como, por exemplo, nas crianças, né, a taxa do metabolismo basal é muito mais alta. Por isso que às vezes vocês vêm e falam, pô, isso aí quando eu era novo, né? Quando eu era criança, comia tudo, aquele pratão ali, enfim, sempre magrinho, é outro metabolismo. É a mesma coisa com as mulheres também, simplesmente por uma quantidade menor de massa muscular e maior de gordura, porque isso tem uma função, né? Porque essa gordura serve na mulher, né? Como uma reserva, não só calórica, mas também por uma questão hormonal, de aromatização, enfim, então ela vai ter sempre mais gordura, então, consequentemente, tem um metabolismo mais baixo, né? A gente tem que entender que a gente tem 3 sistemas energéticos que estão sempre funcionando, é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Primeiro, assim, é o ATP livre no teu, que não é um sistema energético. Então, ATP, moléculas de ATP, quando a gente fala em contração muscular, eu estou falando em ATP. Então, quando eu falo em glicogênio, em aminoácido como fonte de energia, ácidos graxos, né, corpos cetônicos, tudo no fundo eu quero o quê? Criar ATP para realizar minha contração muscular. Então, a gente fala de ATP, o combustível do músculo. E eu tenho algumas moléculas de ATP que são para aquelas contrações ali muito rápidas, né? Fração de milissegundos. Depois eu tenho o sistema ATP-CP, que a gente chama, né? Ou pode ser o anaeróbio alático, né? Sistema fosfagênio, sistema fosfocreatina, são todos sinônimos. E aí eu vou ter depois o sistema glicolítico, ou anaeróbio lático, né? Por quê? Porque, enfim, o oxigênio, né, não é o receptor final de elétrons. É um outro mecanismo que a gente vai. E a gente tem um sistema aeróbico oxidativo, onde o oxigênio, né, é um receptor final de elétron. E o que vai determinar em que sistema energético eu vou estar funcionando durante a atividade física? E a gente vai mostrar isso também como funciona o repouso, por isso tem uma grande diferença, né, no jejum, no repouso e na atividade física. Principalmente o quê? O volume da tua atividade física ou a intensidade. E aí são valências diretamente opostas. Quanto maior o meu volume, teoricamente menor a intensidade. Quanto maior a minha intensidade, menor o meu volume. E tanto com grandes volumes ou altas intensidades, eu vou conseguir esses resultados que a gente quer. Por isso que as pessoas falam, às vezes, vale mais a pena você fazer 20 minutos de atividade física em alta intensidade do que 1 hora, por exemplo, de atividade física numa intensidade baixa. Ou seja, 1 hora eu aumentei o volume, porém diminui muito a intensidade. Em 20 minutos eu diminui o volume, mas aumentei muito a minha intensidade. Então, o primeiro sistema ATP-CP são para contrações rápidas, né? Então, vamos dizer, né? No futebol, dar um sprint,
No vôlei, é o cara levantar para dar um saque, né? Na musculação, é o cara fazer uma série, por exemplo, ali de 8 a 10, de 10 a 12 repetições, e depois espera. Então, como se funciona? Você tem esse teu ATP, por isso que é importante a gente entender isso como funciona, o tipo de exercício que a pessoa vai fazer, porque isso tem relação até com a suplementação que você vai usar. Então, por exemplo, eu tenho ali meu ATP, vou usar, sobra ADP, né? E aí eu tenho que ressintetizar ATP. Então, isso leva um tempo. Então, por exemplo, isso a gente vê em exercícios de força. Então, não à toa que, por exemplo, os fisiculturistas, eles esperam de 1,5 minuto a 2 minutos entre uma série e outra. Para quê? Para ele continuar no sistema fosfagênio, para dar tempo de ter essa ressíntese de ATP. Se eu tenho um espaço mais curto de recuperação e não dá para ter ressíntese, ou eu tenho um período maior durante esse meu estímulo, eu vou ter que usar outro sistema energético, onde seria o glicolítico. E aí, por exemplo, é uma das funções da creatina, né? Que é um suplemento ali que eu gosto muito. Hoje em dia são os suplementos que eu mais uso, né? Junto com os aminoácidos essenciais, a creatina com os aminoácidos essenciais. E ela funciona muito nesse mecanismo fosfagênio, ou seja, ela é uma reserva de fosfato, então, quando eu tenho ADP, eu facilito, eu tenho um fosfato lá mais rápido para eu facilitar essa conversão, melhorar essa recuperação de ADP em ATP. Então, por exemplo, ela é muito mais eficiente, óbvio que tem várias outras funções, que a gente sabe da creatina, até cerebral no nosso corpo, mas falando em exercício físico, ela é muito mais ali eficiente nesse tipo de sistema energético, nesse tipo de treinamento. Daí a gente vem o sistema glicolítico, que é o lático, né? Por quê? Porque ele fornece, né? Porque ele produz ácido lático e lactato como produto de receptor final. Isso não é ruim para o nosso corpo, não. Tá? A gente tem os limiares, normalmente entre o primeiro e o segundo limiares, que é onde a gente consegue produzir esse ácido lático e ele ser metabolizado, né? Através do teu fígado ou na tua mitocôndria, e, consequentemente, você produzir mais glicogênio, um processo que a gente chama de gliconeogênese. Então, o que acontece? Você vai ali mantendo o teu exercício em alta intensidade por mais tempo. Quando você passa desse segundo limiar, do limiar do lactato, que a gente chama, ou do segundo limiar aeróbico, o que acontece? Eu estou produzindo mais resíduo do que eu consigo metabolizar, então eu começo a ter um acúmulo de ácido lático, né? E aí o que isso acontece? Gera uma acidose e, consequentemente, diminui a minha performance. Porém, por outro lado, né? Então vocês vão estar entendendo agora, a acidose é um dos mecanismos dos estímulos, por exemplo, a nível de sistema nervoso central, para liberar GH, que vai para o meu fígado, convertido em GF1, volta para a minha célula muscular e produz o que? Mitogênese mitocondrial, hiperplasia mitocondrial. Além de que o GH é um grande mobilizador de gordura. Então, no emagrecimento, esse é um tipo de atividade física que é muito bom. Você está num sistema glicolítico lático, em altas intensidades, a gente já viu, espaços menores ali de recuperação para gerar essa acidose, consequentemente mobilizar mais gordura, fazer uma hiperplasia mitocondrial. Então, se eu vejo ali, por exemplo, que o meu paciente tem um déficit mitocondrial, né, não tem uma boa função mitocondrial, a gente vai ver lá na frente alguns mecanismos de você avaliar isso, é um tipo de estímulo que a gente pode fazer para emagrecimento, não tenho a menor dúvida, né? E o último é o sistema aeróbio, né, que é um sistema oxidativo, que a gente chama, que precisa do oxigênio como receptor final. Ele é uma reação muito mais complexa, demora mais tempo para você produzir esse ATP. Então, ou seja, são exercícios mais prolongados, os exercícios aeróbicos, onde a gente vai estar usando esse sistema energético. É importante ressaltar que em todos os momentos, não só na atividade física, como no repouso, eu estou usando os 3 sistemas energéticos. Sempre, sempre. A diferença é a proporção de cada um que eu vou utilizar. Então, em certa intensidade no repouso, eu vou estar usando mais do meu sistema
aeróbio, oxidativo, não tenho a menor dúvida, menos ali do glicolítico, menos ali do fosfagênio, né? Em exercícios ali de força, eu vou estar usando mais o meu fosfagênio, menos o glicolítico, lático, menos o aeróbico. Em exercícios ali como um HIIT, por exemplo, né? Um crossfit, eu vou estar usando mais o glicolítico, mas eu estou usando todos ao mesmo tempo, sempre, sempre. Da mesma maneira que eu vou estar sempre utilizando, né, todos os substratos energéticos, carboidratos, né, gorduras e proteínas, os aminoácidos. Isso vai depender também a proporção em função da intensidade do sistema energético que você vai estar utilizando. Óbvio que, né, o glicogênio, que é o nosso primeiro combustível que você tem no músculo e no fígado, né? É produzido principalmente através do carboidrato, mas a gente consegue produzir, a gente vai ver lá na frente, né? Através de outros substratos, que é o gliconeogênese, que a gente chama, e um deles são os aminoácidos, por isso que eles são muito importantes para mim, principalmente ali na manutenção do desempenho, na hipertrofia, a gente vai conversar sobre isso. E o ácido lático é outro substância que pode ser transformada em glicogênio através do que a gente chama de gliconeogênese. Então, quanto maior a intensidade desse teu treino, mais rápido o teu glicogênio vai acabar. E se você continua em alta intensidade, você precisa de produzir mais glicogênio. E se a gente está em alta intensidade, a gente vai ver que a gente não consome gordura como fonte de energia, pelo menos naquele momento. E aí acabou o meu glicogênio, sobrou o quê? Aminoácido para usar como fonte de energia. Então, por isso que a gente vai estar conversando sobre isso, né? Sempre que a gente termina uma atividade física, e a gente vai falar sobre isso, para vocês entenderem qual é a relação de um carboidrato após o estímulo de atividade física, de um jejum, de uma proteína, do carbo com a proteína, em função do que a gente quer de reação, né? De estímulo. E sempre a primeira coisa que a gente faz é ressintetizar esse glicogênio. Então, isso é importante vocês entenderem lá na frente, né? O aminoácido, diferente do que todas as pessoas pensam, ele é um substrato energético, tá? E como a gente viu lá na frente, ele tem a mesma quantidade de calorias de gordura. Então, por exemplo, o excesso da ingesta de proteína pode aumentar, por exemplo, a minha insulina? Óbvio que pode. Óbvio que pode. A gente vai ver aqui a via metabólica disso. E aí é mais um motivo de quem está numa dieta dessa e com excesso de proteína, a gente aumentar, por exemplo, o exercício de força. Por quê? Porque eu vou ter mais dano tecidual, consequentemente, eu vou precisar de mais aminoácidos para fazer esse reparo. Já é um motivo, já é um mecanismo de eu diminuir esse excesso de proteína que eu estou ingerindo, né? Então, óbvio que é importante. Além disso, que quanto mais massa muscular a gente já entendeu isso aqui, maior o meu metabolismo basal, maior vai ser o meu gasto diário. E o carboidrato, eu tenho um estoque dele, né? Eu estoco ele como glicogênio no músculo e no meu fígado. Os meus ácidos graxos, eu tenho um estoque, né, no meu tecido adiposo. Aminoácido, eu não tenho estoque. Então, todas as proteínas no nosso corpo são funcionais. Então, o meu balanço da ingesta e consumo, né, de aminoácidos tem que ser diários. Eu não tenho, por exemplo, como fazer um carb load, né, como a gente faz às vezes, né, um aumento do consumo de carboidrato visando uma prova, né, específica, 2 dias antes, para aumentar esse acúmulo. Eu não tenho isso com aminoácidos e com proteínas. E a oxidação dos aminoácidos, né, elas aumentam muito quando o glicogênio hepático está depletado. Então, primeiro de tudo, quem pratica mais atividade física de alta intensidade, isso por si só demanda uma quantidade, uma ingesta de aminoácidos essenciais maior do que uma pessoa comum. Isso é um fato, né? Além dos processos ali catabólicos e outras coisas, enfim, que a gente vai ver. Os aminoácidos também entram no ciclo de Krebs, tá? Então, eles podem fazer gliconeogênese, como também pode ser usado como fonte de energia no nosso ciclo de Krebs, a gente vai ver.
Então, sempre que o estresse metabólico é maior, que eu aumento a minha depressão de carboidrato, eu aumento o consumo de aminoácidos. Tá? E aí vocês vão entender que, por exemplo, o aeróbico em jejum, eu fazer um jejum intermitente, eu acho uma ótima estratégia. No jejum, por exemplo, no repouso, quando eu estou em jejum, como a gente falou, quando eu estou em repouso, eu estou em sistema oxidativo, principalmente. Eu estou em sistema aeróbico. É o que eu estou fazendo com vocês agora, falando, eu estou consumindo energia, né? Só que em baixa intensidade. Consequentemente, se eu estou em jejum, meu estoque, né, de glicogênio está baixo, porque o glicogênio, mesmo que eu esteja em aeróbico, né, como a gente vê isso aqui, isso é flexibilidade metabólica. Eu tenho uma predisposição, mesmo em metabolismo aeróbico, né, para usar o glicogênio na minha mitocôndria, é mais fácil. Mas uma vez que eu, por exemplo, eu estou num jejum, meu estoque de glicogênio está baixo, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, o jejum no repouso é uma boa estratégia? É uma ótima estratégia, não tem a menor dúvida. É uma ótima estratégia. Consigo aumentar esse meu consumo de gordura, essa minha mobilização de gordura, né? Fora outros benefícios que a gente sabe. E o jejum durante a atividade física? Esse é um dos erros muito grandes, quando às vezes as pessoas falam, vou fazer um aeróbico em jejum. A gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho. Quando eu estou em atividade física, a partir de certa intensidade, como a gente viu, como vocês podem ver aqui nesse slide, eu vou aumentando muito o meu consumo de glicogênio. E se eu estou em jejum, eu tenho pouco estoque de glicogênio. Consequentemente, acaba rápido. Se acabou, sobra o quê? Aminoácidos para usar como fonte de energia. Então, o jejum no repouso, eu vou estar mobilizando gordura, é ótimo. O jejum na atividade física, e quando eu falo aeróbica, anaeróbica, é nível celular, as pessoas confundem. É em relação à intensidade, não é eu estar na esteira, por exemplo, que é um aeróbico, e eu estar fazendo um crossfit anaeróbico. Eu posso estar fazendo um crossfit sendo aeróbico e eu posso estar na esteira sendo anaeróbico. A intensidade, a minha frequência cardíaca, o percentual da minha frequência cardíaca máxima é que vai dizer se é aeróbico ou anaeróbico. Então, assim, a gente considera, né, como sendo aeróbico. Cada um tem o seu limiar. Então, isso é importante a gente fazer uma avaliação cardiometabólica para entender os valores de cada um, para vocês poderem trabalhar nisso. Então, assim, normalmente, para você estar em aeróbico, é até 60% do teu VO2 máximo, da tua frequência cardíaca máxima. Então, se eu estou em jejum, quero fazer um aeróbico em jejum, posso fazer qualquer atividade física desde que não ultrapasse, por exemplo, 60% da minha frequência máxima ou 60% do meu VO2 máximo. Seria um aeróbico em jejum. Se eu tiver, por exemplo, em jejum e realizando uma atividade física, acima disso, mesmo que seja na esteira, numa bicicleta, não é um aeróbico em jejum, é uma atividade física em jejum. Já você está em anaeróbico, né? E, consequentemente, eu vou estar utilizando, eu vou estar catabolizando. E aí, o que acontece? A gente viu lá na frente, né? Que o teu metabolismo basal é responsável por 70%, às vezes 80% do teu metabolismo basal, atividade física 20% no teu dia a dia, a não ser que seja assim, um atleta de alta performance profissional, que tem uma demanda maior, mas como um todo para as pessoas, em torno disso. E aí eu vou estar fazendo uma atividade física, achando, né, para emagrecimento. E aí você vai na balança, está perdendo peso, mas, por outro lado, você chega e o teu percentual de gordura está o mesmo, está até aumentando, mesmo perdendo peso, quando a gente vê, está perdendo massa, porque você está fazendo isso, está catabolizando. E o que acontece? O seu metabolismo basal, que é o que você gasta no teu dia a dia, até porque normalmente a maioria das pessoas não fazem atividade física todos os dias, de 3 a 4 vezes, 5 vezes por semana, meu metabolismo basal, que é o mais importante, está mais baixo. Então, eu fiz aquela atividade, perdi peso, perdi massa e deixei o meu metabolismo basal mais baixo, né? Então, como a gente falou, qual que é a relação? Tempo de exercício, que é volume. Quanto maior o tempo, mais gordura eu tenho que utilizar, menos do carboidrato eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero mobilizar mais gordura e ainda não estou muito condicionado, o que é interessante? Aumenta o volume dessa tua atividade física. Aumenta o volume, o tempo dessa sessão de treinamento, para você tentar, em baixa intensidade, conseguir mais resíduo que você teria em alta intensidade. Ou se você é mais condicionado, por exemplo, né?
e quer uma atividade que te dê mais resíduo metabólico e tem pouco tempo de trabalhar, trabalha em uma intensidade maior. Tá? Então, como a gente vê, conforme aumenta aqui a intensidade, nesse outro gráfico, maior o consumo de glicogênio, diminui ali o consumo de gordura. E o que é isso aqui? Ó? Aerobic base, né? E anaerobic threshold. É exatamente, né, o primeiro e segundo limiar anaeróbico, né? Então, onde você deixa de ser uma atividade aeróbica e passa a ser anaeróbico. E aí onde tem anaerobic threshold, que tipo, seria o segundo limiar ou limiar de lactato. É onde eu começo a consumir mais lactato do que eu consigo produzir, isso vai me gerando fadiga. Então, uma zona ótima para você treinar, né? É entre o primeiro e o segundo limiar, que é entre essas duas faixas que vocês estão vendo. Por quê? Diminui a minha quantidade ali de consumo de gordura em relação a uma intensidade mais baixa? Diminui, mas eu ainda estou utilizando gordura como fonte de energia, junto com glicogênio. Porém, em altas intensidades, o meu gasto calórico também é muito maior do que em baixa intensidade. Então, em baixa intensidade, predominantemente, eu consumo gordura, porém, o meu gasto é muito baixo. Então, assim, vou estar usando gordura como fonte de energia, como substrato que a gente quer, porém, eu estou consumindo muito pouca energia nessa atividade física. Outra relação que a gente tem do cortisol com a insulina, que são inversamente proporcionais. O que significa? Quanto maior o cortisol, né, que é catabólico, tem uma relação de catabolismo e anabolismo com a insulina, a gente tem essa relação. Então, vamos lá, né? Quanto maior a intensidade do meu exercício, maior o cortisol. E uma das funções do cortisol, por que ele é catabólico? Porque o cortisol, durante a atividade física, uma das funções principais dele, durante a atividade física, é você obter energia através de outras fontes que não sejam carboidrato. Então, mobilizar gordura, fazer gliconeogênese. Então, por que ele é catabólico? Não é porque ele é o vilão, é porque ele precisa usar aminoácidos como fonte de energia. Ele não quer catabolizar, ele quer produzir energia através de outra fonte. Então, se eu estou no jejum, já é um processo que a minha insulina diminui. Então, se a minha insulina diminui, que é um hormônio anabólico, né? Óbvio que tem várias outras funções, estamos falando de atividade física, eu já diminuo, eu já estou ali num processo mais catabólico, eu estou em jejum. E se eu estou em jejum e aumento a intensidade, eu aumento ainda mais o meu cortisol. Consequentemente, eu aumento mais o meu glucagon, eu diminuo mais a minha insulina. Então, eu estou realizando mais catabolismo. Então, quando eu faço, né, uma atividade em jejum, que é diferente do aeróbico em jejum, porque o aeróbico é sinônimo de baixa intensidade, que as pessoas fazem atividade em jejum achando que estão fazendo aeróbico em jejum. Você só está fazendo aeróbico em jejum se for até certo ponto da tua frequência cardíaca. Então, quando eu faço atividade em jejum, eu diminuo a insulina e eu aumento meu cortisol. Eu estou aumentando muito essa minha relação de catabolismo, porque eu estou botando dois fatores. Um, o jejum, que já diminui a insulina e aumenta o cortisol, tá? E o outro é a própria atividade física em alta intensidade, que aumenta mais ainda o meu cortisol. E como a gente falou, uma das coisas ali do cortisol é a manutenção dos níveis de glicose adequado mesmo em período de jejum. Então, faz gliconeogênese. Então, assim, eu já aumento o meu cortisol no jejum e diminuo a minha insulina. E aí, quando a gente faz atividade física, mais ainda. Então, por exemplo, outra coisa é o estímulo ao catabolismo proteico. Para quê? Para a liberação de aminoácidos para serem usados em reparação do tecido, síntese enzimática e produção de energia. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atividade em jejum, você pode. Eu tenho que aumentar o meu aporte de aminoácidos essenciais. E por que de aminoácidos essenciais? Porque provavelmente, se eu fizer isso com a proteína, eu vou estar estimulando, de certa maneira, como a gente vai ver, a insulina, e aí eu já não vou ter aquele efeito do jejum que eu quero, que é exatamente não desse estímulo ali da insulina. Então, a gente vai ver isso como funciona, né? Então, quanto maior o meu VO2, maior o teu percentual de gordura. Não à toa que pessoas com maior VO2 têm um percentual de gordura menor. Por quê? O que isso significa? Que em altas intensidades elas conseguem utilizar a gordura como fonte de energia. Então, tem uma relação direta entre o teu VO2 e o teu percentual de gordura. Vocês que vão começar a acompanhar no consultório vão entender. Então, quando eu tenho ali atividade física, primeiro, eu aumento minha adrenalina e o glucagon. Eu aumento a minha glicogenólise inicialmente, né? A quebra do glicogênio em glicose. Quando isso acabar, eu aumento meu cortisol.
Para quê? Isso gera um catabolismo proteico, mas não é pelo vilão, que todo mundo fala, o cortisol é catabólico. Mas por quê? Para te proteger. Então, ele quebra a tua proteína para ele ter aminoácidos, fazer gliconeogênese e aumentar a glicose plasmática. É uma questão de sobrevivência. Para você precisa de energia, porque você está realizando atividade física em alta intensidade, precisa de glicogênio, que já acabou, né? E aí também, quando a gente aumenta isso, ele mobiliza mais ácido graxo, que é outra função. E aí, por exemplo, né, as alterações nas catecolaminas e a recuperação. Então, quando eu preciso mobilizar a gordura, por exemplo, né, através das catecolaminas, depende não do volume, como a gente estava falando, de intensidade, cai rapidamente. Então, se eu quero mobilizar a gordura, se eu tenho um paciente síndrome metabólica, não adianta eu falar para ele ficar 2 horas caminhando, que vai ter pouco efeito metabólico para ele. Quando a gente fala, por exemplo, a contração muscular gera ali a mobilização, né, do teu GLP, do teu ali receptor de glicose, em certas intensidades, só em altas intensidades. Diminui a resistência insulínica por causa disso. Em certas intensidades, em baixa intensidade, isso não acontece. Então, o nosso músculo é um órgão endócrino, né? A gente diz para ele o que a gente quer que ele faça. E isso tudo depende o quê? De intensidade, tá? Então, intensidade numa esteira pode ser velocidade, pode ser, por exemplo, a tua frequência cardíaca. Numa musculação, você pode usar a frequência cardíaca como intensidade. O período ali de recuperação entre uma série e outra, tudo isso você vai conseguir avaliar a intensidade, né? Então, a quantidade de glicose liberada pelo fígado vai depender do quê? Intensidade e duração, como a gente viu. Quanto maior a intensidade, maior a liberação de catecolamina, né? Então, a quantidade de glicose liberada é maior do que a capacidade de captação pelo músculo, né? Então, você tem mais glicose ali plasmática circulante, né? Então, aquele evento explosivo de curta duração, para você ter aquela glicose, aumenta. Então, vocês podem fazer esse teste que eu estou falando em casa, tá? Com o paciente de vocês. Pega o cara ali, por exemplo, antes de fazer uma atividade física, vamos dizer que ele esteja em jejum, avalia ali a glicemia dele, né? Por capilaridade, se hoje é mole, e bota ele, por exemplo, para fazer 6 sprints ali, estímulos de alta intensidade, e depois você avalia a glicose. O cara está no jejum, fez atividade física, consome ali glicose e glicogênio, o esperado seria o quê? Que a glicose estivesse mais baixa do que inicialmente. Vai estar mais alta. Vai estar mais alta, inicialmente. E a gente vai ver por quê, tá? Então, como a gente viu, né, a regulação do metabolismo ali da glicose durante o exercício, você dá o sprint, ele aumenta, depois ele cai, a gente vai entender como é que isso funciona e por quê, né? Então, quanto maior a intensidade, mais catecolamina eu libero, glicogenólise, né? Primeiro utilizado ali em exercício de curta duração, glicogênio. E aí, quando termina a atividade física, o que acontece? A minha concentração plasmática de glicose está diminuída. E aí que vem o grande X da questão que a gente vai conversar. Como a gente falou, a primeira coisa que o teu corpo faz, quando você termina ali a tua atividade física, a gente começa a fazer a recuperação. Eu digo assim que a recuperação, né, ela é sempre feita em aeróbico. Então, uma ótima janela para a gente trabalhar de oportunidade. Então, por exemplo, terminei minha atividade física, eu digo que a atividade física é o estímulo. Se ela vai servir para hipertrofia, para emagrecimento, para condicionamento, muito depende do que você vai dar antes e após. Então, primeira coisa que acontece é a reposição das reservas de glicogênio, porque o teu corpo fala, eu tenho que ter mais glicogênio, que eu não sei se esse louco vai agora querer dar um sprint para chegar até o carro dele, para pegar o ônibus, ou se de repente ali, aqui a gente que mora no Rio de Janeiro, né, de repente sai da academia, tem um cara ali armado na tua cabeça, tem que correr, né? Então, a primeira coisa ali que teu corpo pensa, repor a tua reserva de glicogênio, tá? E tem 2 maneiras da gente fazer isso, ingerindo carboidrato, como a gente já viu, ou através de gliconeogênese. Então, por que as pessoas falam, né, que se você terminar a tua atividade física, né, e não repor um carboidrato, você cataboliza? Por quê? Primeiro que o carboidrato, óbvio, né, estimula a insulina, mas tem outras coisas que estimulam a insulina também. E por que você cataboliza, né, se você não repor isso? Porque se eu estou repondo carboidrato, eu estou usando esse meu carboidrato, né, como fonte de glicogênio. Se eu não estou repondo carboidrato, eu vou ter que usar aminoácido para quê? Para transformar em glicogênio e repor meu estoque de glicogênio. Só que, se eu, por exemplo, estou usando essa minha atividade física para emagrecimento, eu não quero colocar um carboidrato, por exemplo, né, para eu estimular a minha insulina. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu não quero, né, como a gente já viu, perder massa muscular, porque eu também estou dificultando meu emagrecimento.
Aí você fala, então tá bom, como é que eu faço isso aí para eu conseguir não estimular a insulina e, ao mesmo tempo, eu proteger meu músculo? Então, quando termina ali a atividade física, como a gente viu, o glucagon está mais alto, a insulina mais baixa, o que isso faz? Promove a lipólise. É ótimo, porque isso faz uma cetose. Então, te deixa em cetogênese, né? Diminui a insulina, aumenta o glucagon, você consegue trabalhar com corpos cetônicos, né? Então, isso é um dos da fisiologia de quem trabalha em cetose. Por outro lado, eu aumento a minha proteólise e vai impactar na nossa uremia, a gente vai entender por quê. Isso vai dar uma fraqueza muscular também. Então, como é que eu faço para eu ter lipólise ao mesmo tempo e aumentar a minha proteólise? Aí é onde eu entro muito com os aminoácidos essenciais. Por quê? Porque os aminoácidos essenciais, quando eu vou colocar eles após o exercício, tem várias funções. A gente está falando de algumas coisas aqui específicas ao exercício. Eu estou dando esses aminoácidos essenciais, eles vão estar servindo não só para estimular o anabolismo, qual é a grande diferença, por exemplo, dos aminoácidos essenciais para um BCA ou único exclusivamente a leucina? A gente sabe que a leucina desses aminoácidos, né, é um dos que mais impacta estimulando o mTOR. E o que ele produz, né? Quando a leucina estimula o mTOR, na verdade, ela não estimula única e exclusivamente a hipertrofia, como as pessoas acham. Ela estimula a captação, a entrada de aminoácidos dentro da célula para que eu gere hipertrofia. Então, se eu estou usando só a leucina, sem os outros aminoácidos, eu estou diminuindo muito esse meu processo de hipertrofia, porque ela aumenta a captação e cadê os outros para entrar? Muito desses aminoácidos essenciais que a gente está ingerindo após o exercício, se você não ingerir o teu carboidrato, que é uma das estratégias, vamos lá, para o emagrecimento, ou até para o condicionamento, para a gente ter esse reparo ali em metabolismo aeróbico, muito dele vou estar usando para quê? Fonte de energia, para fazer gliconeogênese. Qual é o aminoácido, que é um aminoácido não essencial? A gente, óbvio, consegue produzir ele através dos aminoácidos essenciais, mais abundante na tua célula muscular, glutamina. E a glutamina, ela não só funciona como um tampão, como a gente vai ver lá, nesse metabolismo ali da ureia, tá? Da amônia, vocês vão entender, como ela é o primeiro aminoácido mais utilizado em gliconeogênese. Então, quanto maior a intensidade do exercício físico, a gente já viu, maior o consumo de glicogênio, maior a gliconeogênese. Se eu tenho gliconeogênese, eu estou usando aminoácido como fonte de energia. O principal que a gente usa é a glutamina. A glutamina é um grande substrato energético no nosso sistema imune. E aí falta glutamina, o meu sistema imune cai. Então, por isso que vocês vão começar a entender, nosso corpo é complexo. Que aquela pessoa que treina em alta intensidade, muitas das vezes a queda da imunidade, que é bem comum, até porque tem uma relação também com o cortisol, é pela baixa da glutamina. Por isso que eles falam da glutamina como um aminoácido anabólico. Então, as pessoas falam umas besteiras, enfim, é porque ela não está diretamente relacionada, por exemplo, ao estímulo de mTOR, mas ela é o principal substrato energético de gliconeogênese, ou seja, então ela está relacionada à performance, sim. Cai o teu sistema imune, ela funciona como tampão. Então, pessoas que treinam em mais intensidade têm um consumo maior de glutamina, consequentemente, eu tenho que ingerir mais glutamina. Ou ingerir mais aminoácidos essenciais que conseguem produzir glutamina a partir deles. Então, é um outro motivo da gente estar ingerindo os aminoácidos essenciais após. E outra coisa, tem pouquíssima caloria, né? Você pega ali uma porção ali de 10 gramas de aminoácidos essenciais, tem em torno de 15 calorias, ou seja, estimulam quase nada ou nada insignificante em relação à insulina. Então, eu consigo dar esse substrato energético, eu não vou estar estimulando a minha insulina, né? Para hipertrofia, mas eu estou estimulando a mTOR. Eu tenho vários mecanismos de hipertrofia, a insulina é um, a carga mecânica, que é o próprio treino, é outro, o estímulo de mTOR é outro, a via hormonal é outra. Então, eu estou conseguindo isso, poupar minha massa, melhorar minha recuperação, sem estimular a insulina e, consequentemente, eu consigo fazer uma restrição calórica após a atividade física. E a gente já viu que a recuperação é o quê? Sempre em aeróbico. Consequentemente, aí eu, pós-atividade física, eu consigo queimar mais gordura para voltar. Então, o evento após o exercício, até 96 horas, que é importantíssimo, eu vou ter o quê? Proteólise, eu aumento o processo inflamatório, eu aumento o desequilíbrio da homeostasia do cálcio. Então, isso tudo ali tem uma relação direta com os aminoácidos essenciais.
E como que a gente vê, como a gente falou, né? O que você está utilizando de substrato energético, intensidade, através de uma espirometria, de uma avaliação cardiometabólica, né? Onde eu consigo ver não só ali o metabolismo basal, então tem aquelas pessoas, por exemplo, que você vê que durante o repouso, eles têm uma proporção muito grande ali de consumo de carboidratos. Então, você vê que essa é uma pessoa glicolítica, né? A gente vai ver lá na frente, tem uma inflexibilidade metabólica, tende a usar mais glicogênio. Se ela tende a usar mais glicogênio do que gordura, mesmo no repouso, para essa pessoa, o jejum, mesmo no repouso para o emagrecimento, é bom? Não é bom, porque o corpo dela usa mais glicogênio, está acostumado a altas cargas de carboidrato. Então, quando eu faço esse jejum no repouso, mesmo assim, eu estou utilizando aminoácidos como fonte de energia. Notem que, tá? Inicialmente no repouso, no jejum, perdão, inicialmente no jejum, até umas 36 horas, eu tenho muito mais gliconeogênese, eu tenho muito mais catabolismo proteico para utilizar como fonte de energia do que, por exemplo, corpos cetônicos. Isso acontece um pouco depois, tá? Diferente do que as pessoas acham. Então, inicialmente, eu tenho mais gliconeogênese, sim, tá? Durante o jejum. Então, essa pessoa que você vê que é um outro tipo de tratamento. Eu tenho que, na verdade, com ela, fazer o que com essa pessoa? Aumentar um pouquinho o gesto de carboidrato pré-treino, eu fazer um treino com essa pessoa mais de força, né? Para que ela ganhe mais massa, consequentemente aumente o metabolismo basal, faça uma restrição calórica após, posso fazer uma estratégia tipo um sleep low. Você tem que ajustar cada um. Isso te propõe uma calorimetria indireta, né? Uma ergospirometria, você entender como funciona esse teu paciente, cada um é diferente. E aí você vê que esse mesmo paciente, rapidamente ele passa dali do limiar anaeróbico, entendeu? Então, aumenta um pouquinho a intensidade, já começa a consumir glicogênio. Então, para esse cara é ruim o jejum e é ruim também ali se você quiser fazer um aeróbico em jejum. Esse cara vai estar catabolizando, consequentemente, o que vai estar acontecendo? O metabolismo dele vai ficando mais baixo, é um cara que tem dificuldade para perder peso. Isso é aquele cara que faz muita atividade aeróbica, para vocês entenderem, né? E não perde peso. E não perde peso. E aí o cara fica frustrado, porque ele tem um nível de atividade física até intensa, mas está fazendo errado. Esse nutrition time, ou seja, essa relação da ingesta do que de alimento com o tipo de exercício. Então, como a gente consegue ver aqui na nossa gliconeogênese, né? Vou um pouco mais rápido agora, que eu vou falando, me empolgo, né? Nunca consigo respeitar o horário, porque, assim, para mim, esse tema é tão importante, é mais importante que vocês entendam o conceito, né? Para entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Como a gente viu, marcadores de que isso está acontecendo. Quando eu faço a ingestão de uma proteína, para que eu estou ingerindo a proteína? Para eu quebrar essa proteína e obter os aminoácidos e, consequentemente, através desses aminoácidos, eu construir novas proteínas. Então, por exemplo, eu conseguiria sobreviver, viver, ter hipertrofia, ingerindo só aminoácidos essenciais? Com certeza, absoluta. Tá? Porque a gente ingere a proteína com esse intuito, para digerir a proteína, quebrar e utilizar os aminoácidos. E quando a gente pega esses aminoácidos e utiliza ele como fonte de energia, tá? Quando ele vem para piruvato, ele libera amônia. E a amônia é tóxica para o nosso corpo, consequentemente, eu tenho que transformar em ureia. Esse é o ciclo da ureia que a gente chama. Então, você pega o teu paciente, né? Aumento ali de ureia com creatinina normal, aumento de amônia, normalmente aumento de ácido úrico, às vezes aumento de transaminase, porque as pessoas confundem, né? Acham que a transaminase é uma enzima única exclusivamente hepática, tem as transaminases hepáticas. Transaminam. Então, quando eu estou catabolizando, transaminando aminoácidos para utilizar como fonte de energia, vai aumentar também, tá? E aí a gente vê que de piruvato ele vem para acetil-CoA. Quando chega a acetil-CoA, ele não volta. Do piruvato, eu consigo voltar para glicogênio, que é o que a gente chama da gliconeogênese. Então, você quebra ali, vem amônia, o aminoácido para piruvato, o piruvato para gliconeogênese. O piruvato também pode vir para acetil-CoA, então o aminoácido também serve no teu ciclo de Krebs no aeróbico. Porém, quando chega em acetil-CoA, ele não volta como gliconeogênese. Então, se eu estou quebrando o meu aminoácido, né? E com excesso de aminoácidos, ele chega até ser o tipo A, para onde volta? Gordura. Então, o excesso de ingesta de proteína pode gerar um acúmulo de gordura, fato. E a gordura, para entrar no ciclo de Krebs, ela vai até acetil-CoA e acetil-CoA no ciclo de Krebs.
Se não for consumido no ciclo de Krebs, ela volta para a gordura. Então, acetil-CoA, eu não consigo transformar glicogênio através da gordura, infelizmente, né? E aí, como a gente vê aqui, né? Eu tenho aqui o que eu falei, né? Que está bem exemplificado, até piruvato, até acetil-CoA, eu adoro, cara, guardem esse slide, para mim, assim, é muito representativo para vocês entenderem o ciclo da ureia. Então, consequentemente, essa pessoa que é aquela desidratada crônica. Então, vai muito ao banheiro, diz que hidrata muito e vai muito no banheiro. E quando tu vê amônia elevada, ureia elevada, está acontecendo isso. Outra maneira de eu avaliar isso, né? A gente vai ver através de metabolômica, de metabólicos, mas, por exemplo, avalio ali, por exemplo, meu paciente com uma bioimpedância, óbvio, com uma boa bioimpedância, onde eu consigo ver água intra, extracelular, enfim, vejo que está perdendo massa muscular, né? E, consequentemente, desidratando de uma avaliação para outra, está acontecendo gliconeogênese. Ele está catabolizando, não tem a menor dúvida, né? Então, a gente tem que dar o aporte necessário de aminoácidos para evitar isso. E isso depende muito. Quanto maior a tua intensidade, maior a necessidade desses aminoácidos. Quanto maior, por exemplo, o teu estado catabólico, maior a necessidade desses aminoácidos. Então, por exemplo, quanto mais velho, que você tem um reparo tecidual menor, maior a necessidade desses aminoácidos essenciais, né? A função da glutamina, como a gente falou, por isso que é importantíssima, né? Eu já falei, ela tem uma função no balanço ácido básico, no transporte de amônia, como a gente viu, ou seja, e na proliferação e desenvolvimento das células. Então, você vê a glutamina, ela trabalha nisso, né? Até a glutamato, a glutationa, junto ali com a amônia, para que a gente consiga esse equilíbrio ali no metabolismo ali do ciclo da ureia. Então, consumo muito mais quando eu estou em acidose. Por isso que quem trabalha em mais alta intensidade, esquece a balela que fala, precisa de um aporte maior de glutamina ou dos aminoácidos essenciais, que parte deles vão estar sendo transformados em glutamina. Então, eu consigo matar 2 coelhos com a cajadada só, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso é aquele exemplo ali que eu falei do metabolicamente flexível e do inflexível, que um ali, quando eu faço ali o metabolicamente flexível, quando eu faço o jejum, eu tenho uma tendência de aumentar o meu consumo de gordura, e o metabolicamente inflexível, quando eu faço esse jejum, eu continuo usando o glicogênio. E o que significa? Que eu começo a catabolizar. Mesma coisa ali durante, fora do jejum, né? E aí, o que aumenta a síntese proteica? Para a gente tentar terminar aqui, né? Não é só o estresse mecânico, como as pessoas falam, né? O que acontece? É um processo inflamatório, tá? Então, a gente tem que entender isso aí para a gente entender como isso aqui funciona. Então, o mTOR, tá? O que estimula? Exercício físico, os aminoácidos, né? Principalmente leucina, arginina e outros fatores, né? O oxigênio. Como é que a gente consegue avaliar isso? Avaliando as tuas faixas de frequência, como eu estou vendo aqui, o que acontece no metabolômico, eu vejo o que o teu corpo está excretando. Então, eu consigo saber se está acontecendo exatamente o que a gente falou, como é que estão os teus níveis ali, por exemplo, de interleucina, antes e após, e junto com o GF1, para quê? Tive um aumento de interleucina, tive um impacto inflamatório, tá? Não tenho a menor dúvida, né? O meu GF acompanhou. Então, assim, é uma relação ali parecida com cortisol, né, e testosterona, que é bem sabido. Só que essa relação testosterona-cortisol, ela é médio e longo prazo para a gente ver. Interleucina, principalmente interleucina 6, né? Você pode avaliar também através de PCR, ultrassensível. E IGF-1, de reparo tecidual, é uma reação mais rápida, que eu consigo ver no meu consultório, eu consigo ver antes e após o exercício. Ou seja, se eu não estiver aumentando a interleucina, é que nem efeito, nem impacto metabólico eu estou tendo desse treinamento. E aí chega aquela pessoa e começa a falar, eu estacionei ali, eu não consigo mais ter resultado. Porque provavelmente você está treinando, ou seja, já se adaptou, não está aumentando a interleucina. Se você não tem um efeito inflamatório, como a gente viu, você não tem hipertrofia. É um processo inflamatório. E quando eu uso o point of care, eu consigo entender isso, o que está acontecendo com esse meu doente, com esse meu paciente, com esse meu praticante de atividade física, durante exatamente o que está acontecendo com o corpo dele. E eu consigo entender exatamente o que eu preciso dar para ele, né? Porque qual é a via energética. Eu tenho uma relação, como vocês estão vendo, isso aqui é o mesmo atleta, está até o nome dele aí, enfim, que me permite colocar isso, onde em dias que ele teve uma ingesta menor, ali caiu mais a glicose dele, aumentou mais a ureia com a creatinina normal.
E aí, quando a gente fala ali de hipertrofia, então ele estava ali, porque depois do treinamento foi fazer um treino de força, achando que ia hipertrofiar membro superior. Eu falei, cara, você está consumindo teu próprio músculo ali. Então, e outra coisa que eu digo, né? Para sair na ISSN, vocês sabem, né? Tem que ser um consenso do consenso do consenso, porque nada lá é consenso, e realmente sair os aminoácidos essenciais como efeito ergogênico, né? Anabólico para hipertrofia, é óbvio que isso aí já é um consenso, enfim, eu uso muito, né? Então, o que modula, né, a síntese proteica de maneira aguda, né? A quantidade de aminoácidos essenciais na proteína. Isso tipo é o valor biológico da proteína. Então, por que eles falam que a proteína vegetal não é tão boa quanto a animal? Porque nenhuma proteína vegetal tem todos os aminoácidos essenciais como na proteína animal. Mas é óbvio que você consegue misturar proteínas vegetais e, consequentemente, ter todos os aminoácidos essenciais através de proteínas vegetais. Isso também é uma verdade. Mas a quantidade de aminoácidos essenciais é que dá o valor biológico. Por isso, por exemplo, né, que um whey protein tem um alto valor biológico, que ele tem bastante aminoácidos essenciais, né? Então, qual que é a melhor proteína? Ela tem que ofertar pelo menos de 6 a 20 gramas de aminoácidos essenciais por porção, né? E aí, vamos lá, né? Um conceito fundamental, né? A gente come proteína para ter os aminoácidos. Então, como eu falei, se eu quero ter, ao mesmo tempo, um déficit calórico, porque a proteína tem caloria, óbvio que o metabolismo da proteína é diferente do carboidrato, não estou entrando nesse mérito, né? O estímulo da insulina, óbvio, né? Óbvio. Mas tem caloria. Então, se eu quero um déficit energético, já vi que eu não preciso da proteína, né? A proteína óbvio tem um esvaziamento gástrico mais lento, dá uma sensação de saciedade maior, fato. Mas eu, por exemplo, se eu quero diminuir a minha quantidade total de calorias e, ao mesmo tempo, evitar meu catabolismo e até ter um estímulo anabólico, eu posso aumentar os meus aminoácidos essenciais e tirar minha proteína. Não tem a menor dúvida, né? Então, outro conceito, os aminoácidos fornecerão um substrato para a síntese de nova proteína. Eles têm uma função plástica. Então, a síntese proteica é um processo complexo, né? Então, quando eu estou utilizando aminoácidos, normalmente eu tenho aumento de urease do úrico e amônio, com creatinina normal. E a realidade hoje nossa é isso, é sempre baixo carboidrato, excesso de proteína, e a gente tem que se perguntar se toda essa proteína está sendo ali incorporada, né? Então, a gente pega uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, né? Você pega ali nos guidelines, para você ter uma hipertrofia, treino de força, entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, vamos botar uma média de 1,5. Então, isso se eu ingerir 112 gramas ali por dia para uma pessoa de 70 quilos, em um mês eu teria que ter um ganho ali, fazendo única e exclusivamente essa conta, de mais de 3 quilos por mês. E a gente sabe que isso não acontece. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Tá? Então, para a gente terminar aqui, para vocês entenderem, eu queria que vocês entendessem um pouco do conceito de como isso funciona. Então, nos últimos anos, foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são os aminoácidos responsáveis, isolados pela indução do anabolismo muscular. Então, são capazes de estimular a síntese muscular mais que o dobro da quantidade do whey, não tem a menor dúvida. Então, quanto mais leucina também, maior essa taxa de síntese proteica. E eles têm várias outras funções, como a gente falou, toda proteína é funcional. Outra maneira clínica da gente ver, quando chega aquela, principalmente mulher, que é bem comum de fazer isso, né? O aeróbico em jejum e tal, começa com essa coisa, tipo, fica ali no no carb, né? Começa a unha quebradiça, cabelo cair. Por quê? Eu estou roubando aminoácido daí. E aí, consequentemente, eu perco massa muscular e o que acontece? Eu diminuo temporariamente meu hormônio tireoidiano, aumento o TSH. Aí chega lá no teu consultório, a pessoa com unha quebradiça, caindo com o cabelo, aumentando o TSH, você pensa o quê? Hipotireoidismo. É a primeira coisa. E aí, quando eu reponho o hormônio tireoidiano, por exemplo, achando que eu estou resolvendo, eu estou piorando esse processo. Estou piorando, porque, na verdade, o que eu preciso é aumentar o aporte de aminoácidos essenciais para esse paciente, para esse teu aluno, para esse atleta, porque senão eu estou piorando. A gente tem que entender isso, né? Aqui alguns estudos usando ali os aminoácidos essenciais em alguns atletas ali de track and field, tem vários estudos que eu vou passar para vocês, enfim, então a gente mostra ali que o grupo, né, teve ali um aumento de massa magra, aumento da perda da gordura corporal, como eu estou mostrando para vocês o porquê, aumento do metabolismo basal, aumento do clearance de lactato, como isso funciona, né? Então, a suplementação com aminoácidos essenciais vai contribuir para atenuar o desperdício muscular e melhorar a recuperação, tá? Não tenha dúvida. Então, a ingestão de aminoácidos logo após o exercício
aumenta, né, o turnover de proteínas musculares em adultos mais velhos. Então, é muito importante também na sarcopenia. Na sarcopenia, aumenta a incorporação de leucina, né, nas proteínas musculares. Por quê? Se eu estou dando outros aminoácidos para eu transformar em glutamina, que é uma necessidade, para eu formar glicogênio através da gliconeogênese, que é outra necessidade, está sobrando leucina. Porque às vezes eu dou só leucina e cada vez mais as pessoas fazendo isso, e o que acontece? Aí eu vou roubar leucina para transformar glutamina, que é uma prioridade, eu vou roubar leucina para fazer gliconeogênese, que é uma prioridade, sobra pouca leucina para estimular a mTOR. E aí ainda não sobrou nada de outros aminoácidos para entrar dentro da célula para eu produzir, realmente fazer uma hipertrofia. Então, resultados ali, né, do uso e do uso com aminoácido mais repouso, né, do aminoácido com carboidrato. Então, você vê que sempre com o uso do aminoácido tem uma resposta muito melhor. Vou passar esses estudos que estão aqui para vocês, para que a gente entenda, né? Então, são só estudos mostrando, né, a diferença no uso dos aminoácidos, na hipertrofia, na manutenção do músculo, como é importante que a gente falou, tá? Nos exercícios de resistência também, por aquele motivo que a gente explicou, eles também são fonte de energia, mesmo no aeróbico, não tem a menor dúvida disso, tá? E eu poupo isso, então, a fosforização de mTOR, para que vocês entendam. Vou terminar aqui, porque o tempo acabou, e eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui para vocês entenderem que pequenos gestos, né, impactam muito na nossa vida, não tem a menor dúvida. Eu acho que vocês todos ali podem impactar a vida de pessoas dentro do consultório de vocês, em outros mecanismos. Eu acho que isso que é o mais importante para a gente, né? Então, cada demonstração de carinho que vocês têm por mim, né? Quando repostam um negócio, bota ali, quando eu estou numa aula presencialmente, pede para tirar uma foto, faz um elogio, né? Vocês não têm a dúvida, não têm a menor dúvida de como isso me impacta, de como isso mexe comigo, né? De você saber, porque eu acredito que, na verdade, o maior legado que você pode deixar é o impacto que você cria no coração das pessoas. Então, às vezes, pequenas atitudes, né, como vocês vão ver a sair do Usain Bolt, criam um impacto tremendo ali na vida de pessoas como é comigo, né? Então, olha a cara do malandro ali, como é que ficou, só porque deu ali, enfim, um hang loosezinho com 100 Bolt. E não tenham dúvida, vocês, quem conhece minha história sabe disso, que Deus usa aqueles que têm sonhos inigualáveis, pessoas que enxergam que a maioria não consegue. Então, eu sei que muitas das vezes vocês não têm o estímulo para praticar esse tipo de medicina, esse tipo de nutrição, esse tipo de atividade na vida das pessoas, mas não tenha dúvida que isso é o que significa uma pessoa de visão, aquela pessoa que enxerga o que a maioria não consegue enxergar. Então, continuem sendo pessoas de visão, que eu não tenho dúvidas que Deus vai usar vocês e realizar os sonhos de vocês e das pessoas que vocês ajudam, tá bom? Espero, o tempo é curto, mas espero poder ter ajudado de alguma maneira isso aí. Obrigado por tudo e continuem aí com o congresso, que está maravilhoso, não tem a menor dúvida disso.